Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do podcast Mente Zen, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Hoje nós temos um tema de Hulk, não é isso? Também faz parte de nós. Vamos falar da raiva, né? Vamos falar da raiva. E eu acho muito interessante essas figuras aí da literatura ou do mundo pop, né? Essas figuras. Então, o Hulk é meio que o médico e o monstro, né? Lá do livro antigo. Que é isso, né? A raiva toma conta e você vira um ser destruidor, mas ao mesmo tempo poderoso. Sim, existe muita força, amedrontador. né? Mas esse arquétipo, né? Essa representação na literatura é muito interessante, né? Do ser pacato, dedicado e de repente uma explosão e vira um monstro, né? Exato. Né? O que na verdade a raiva tem dentro de si e o que a gente pode aproveitar ou não da raiva, né? Podem ser vários aspectos que a gente pode levar em consideração. Mas no geral, quando a gente, comumente, sem refletir tanto a respeito, a gente pensa em raiva como algo negativo. Verdade. É uma emoção, se fizesse algum sentido classificar emoções entre positivas e negativas, seria uma emoção negativa, né? Sim. Acho que a maioria de nós, assim, num primeiro momento, quando pensa em raiva, pensa em algo ruim, né? E acho que até pensando dessa forma, eu sempre fugia, acho que da raiva, porque eu fazia muito só esse julgamento unilateral, de que era algo ruim, então que eu não deveria sentir, que era algo para ser evitado a qualquer custo, nesse aspecto destrutivo apenas. Mas acho que a gente também precisa levar em consideração como ela pode, às vezes, nos ajudar, como ela pode ser benéfica, também necessária. Muitas vezes na nossa vida, né? É uma emoção básica. Sim, é uma emoção básica. Mas eu acho que o que acontece é que quando a gente pensa em raiva, o que vem na mente, o automático, é uma explosão de raiva, né? É aquele rompante destruidor, aquele rompante que você manda tudo a PQP, e chutou o balde, jogou tudo pro alto. Mas esse é um aspecto muito limitado, né, da raiva. Esse é, digamos assim, seria o mau uso da raiva, né? Exatamente, o mau uso, né? Porque, como tudo, né, a gente pode levar para o lado bom ou ruim, né? O próprio, por exemplo, avião, né? Quando o Santos Dumont idealizou, ele não queria pensar no avião para a guerra. Mas também foi usado. Só que ele não é usado só, por exemplo, para distribuir mísseis, atacar pessoas, mas transporta pessoas para encontros, né? Então, tudo na vida tem dois lados, depende de como a gente olha, qual o ponto de vista. E o que será que... como é que você acha que as pessoas poderiam começar a mudar a sua relação com a raiva? Talvez a primeira coisa fosse tirar esse julgamento, né? Esse estereótipo de necessariamente ser algo destrutivo como o Hulk, né? Porque uma vez que essa raiva, nesse aspecto, ela surgia, não tinha como não ser destrutivo, né? Então, ele já destruía a roupa no momento em que ele se tornava o Hulk, deixava, né, de ser lá o cientista. E, a partir daí, tudo que estava à frente
seria alvo, né, de toda aquela fúria. Então, olhar de uma maneira talvez mais neutra, mais equânime. Então, é mais uma emoção. Assim como é a alegria, assim como é a tristeza, a raiva faz parte. Então, talvez tirar, né, pelo menos na minha história, essas classificações, esse julgamento, né, é isso ou é aquilo, esses rótulos, eu acho que dificultam muito esse espaço do sentir. Eu acho que aí é que fica perigoso, porque a gente vai criando, acho que um container. Então, eu não posso expressar raiva. É feio, é mal, é ruim. E aí, se é assim, eu vou guardando. E aí, o potinho vai enchendo. E aí, quando ele se expressa, pode ser que ele se expresse de uma forma e de um tamanho desproporcional. Que é a famosa, talvez, né, a tempestade num copo d'água. Não precisava tudo isso, mas foi guardando, foi armazenando e, de repente, até por uma coisa menos relevante, a gente pode ter um rompante que não seria, por exemplo, necessário, né? A gente não foi muito educado, né, para conseguir expressar essas emoções, ou talvez a própria educação, né? Eu falo porque, assim, a minha foi bastante, assim, rígida, não tinha, assim, tanto espaço, né? Então, meus pais portugueses, 2 filhas, então, tudo muito contido, né? Então, assim, engolir tudo, armazenar e sempre estar, né? Se não com a cara de paisagem, sorrindo e às vezes o vulcão tentando entrar em erupção. É muito duro. E eu acho que também não dá para tapar o sol com a peneira. Assim, eu falei, né? A gente está dizendo que raiva é uma emoção, é uma ferramenta. Mas a experiência de sentir raiva, ela é difícil, né? Ela é desconfortável. Parece que mexe em tudo, assim. E o corpo expressa, né? Então, um punho cerrado, assim, né? Parece que você vai ficando com raiva, você vai tensionando a musculatura, vai tensionando o rosto. Até quando eu entrei aqui hoje, aí o Diego falou, né? Você tá com cara de mal, doutor. Acho que alguma coisa me deu raiva. E é um pouco isso, né? A raiva tem... O sentir raiva, né? A experiência de sentir raiva traz esse enrijecimento, essa coisa que é uma preparação para a ação. Perfeito. Né? E aí o ponto é o seguinte, é o que você falou, por um motivo ou por outro, a maior parte das pessoas não desenvolveu a habilidade de experimentar a raiva e extrair dela o melhor que ela pode oferecer. Porque sentir a raiva e fazer cara de paisagem e não fazer nada é ruim. Assim, você tá jogando fora essa informação que o seu cérebro, que o seu corpo te deu. Opa, isso aqui é relevante, isso aqui precisa de ação. Né? Agora, e aí eu vou falar da experiência, talvez seja um pouco mais, assim, lidar com a raiva do jeito mais impulsivo. Vinha a raiva e você começar a dar soco na parede, bater a cabeça na parede, esmurrar não sei o quê, também não vai chegar em lugar nenhum, né? Essa não é a ação, essa propensão que o seu corpo está te dando para agir, essa não é a ação adequada para aquele momento, muito provavelmente. Às vezes às vezes você está sofrendo um ataque físico, né? Nosso corpo foi desenhado na época que a gente estava nas savanas africanas sofrendo ataques físicos, então
Vê um rompante desse lá, tá vindo um animal, vou ter que... luta ou fuga, vou pra luta. Pá! Exatamente. Virei o Hulk. Exatamente. Mas na gigantesca maior parte das demandas atuais, essa conduta é inadequada. Ficar quieto e não dar ouvido para a raiva, muito provavelmente é inadequado também, porque seu corpo está dizendo que tem algo relevante que precisa da sua atenção e da sua ação. Então, a raiva é uma propensão, o seu corpo te dizendo para você agir. Provavelmente em sua defesa, né? Uhum. Sim, seja você tocou um ponto assim extremamente importante, né? Que é olhar para a raiva como esse aviso. Existe um incômodo, existe uma necessidade que não está sendo atendida. Uhum. Então, poder também olhar como esse aviso, né, que te coloca, te posiciona frente a algo que não é legal, que está acontecendo e que requer uma ação, mas não qualquer ação. Uma ação habilidosa. Então, assim, vai ser de onde que vai partir essa ação? Do cérebro mais primitivo, reptiliano, ou a gente vai, por exemplo, do neocórtex. Não vai ser uma coisa assim reativa, destrutiva, mas ela pode ser uma ação que só encontrou essa motivação nessa força, né? Nessa força que a raiva tem, né? Porque ela realmente coloca nesse lugar de ação que muitas vezes pode ser a luta, né? De poder ir atrás de algo que a gente percebeu que é necessário, que não está acontecendo, né? E que impulsiona a sair daquele lugar de conforto, né? Ou tirar do desconforto que é percebido. Né? Então, é muito interessante como o que pode motivar e como a gente pode lidar com essa emoção que surge e que tem tanta força. Né? Então, depende de como a gente pode trabalhar com ela. Ela pode ser boa, pode ser ruim. E sabe uma ferramenta, e eu já tô, que eu acho que para mim tem sido muito interessante e para alguns pacientes também, é o termômetro da raiva. Não sei se você já ouviu isso. Então, todos nós somos humanos. Sim. Raiva é uma emoção humana e existe o potencial na raiva de tomar conta da nossa cabeça e a gente perder o controle. Existe esse potencial em todos nós. Sim. Né? Vamos chamar essa raiva que você perde a capacidade de raciocinar e você faz qualquer besteira, vira o Hulk e Deus nos acuda. Vamos chamar de 10 no termômetro da raiva. Né? E 0 é assim, você tá mente zen. Você tá ouvindo a Verinha e tá pensando só coisas maravilhosas e tal. É muito curioso porque cada um de nós, o 10 pode estar num patamar diferente, né? O estímulo que para mim faz eu perder a cabeça pode ser um estímulo diferente, uma intensidade de estímulo diferente do que é para outra pessoa. Sim, né? A sua nota 10 pode ser, por exemplo, 5 para mim 5 para você. Vice-versa. Exatamente. Uma coisa que eu super tranquilo, só esbarrou em mim, para uma determinada pessoa, pode ser assim, o cara perde a cabeça. Então, porque tem a ver com a nossa história, né? Qual é o significado? Então, você vai calibrar o termômetro para você mesmo. Não faça comparações, porque o cérebro do outro é outra, a experiência é outra, o corpo é outro. Né? Calibra o termômetro para você mesmo. E aí, você vai se capacitar para reconhecer a raiva 1, 2, 3. Porque vai ter um nível de raiva que, assim, tudo bem que raiva é uma propensão para ação, mas que às vezes não vale a pena se dar o trabalho de fazer alguma coisa. Eu acho que eu já falei aqui uma outra vez, né? Eu estava sentado com a minha esposa num restaurante e eu vi o rapazinho na frente com a namoradinha dele e aí veio um bife super bonito assim, aí ele chamou, isso aqui não é picanha, eu pedi picanha. Aí virou um furdunço, o garçom
ficando irritado, e ele falando firme, não sei o que, chamou o gerente, um escarcéu, por fim, cobraram o valor de um outro tipo de carne que não picanha, porque ele argumentou com bastante firmeza que não era picanha. Essa situação, se eu estivesse no lugar dele, eu não ia fazer nada. Eu poderia ter ficado incomodado se eu achasse que... Mas não ia me dar o trabalho de reclamar. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, sou eu. E eu respeito. Assim, no meu termômetro, provavelmente aquela não seria. Agora, se a coca viesse quente, talvez eu reclamaria, né? Agora... Eu gosto de... Eu adoro um colchão duro, vou reclamar. O que o cara argumentou, isso aqui não é picanha, isso aqui tem um monte de colchão duro junto. Eu adoro colchão duro também, acho que eu sou da roça. Então, você tem que calibrar o termômetro para você mesmo. E como é que essa história começa? Reconhecer em você mesmo os sinais de raiva. Então, próxima vez que você sentir raiva... que você tiver clareza, tô com muita raiva. Qual foi a primeira coisa que... Agora você está com muita raiva, mas e antes? Que foi a primeira coisa que te deu a pista que você estava com raiva? O que aconteceu? O que você sentiu? Frequentemente, raiva para mim é assim, quando eu sinto que há uma injustiça, né? Então, isso eu sei que para mim pega muito. Então, cada um vai ter vai ter que reconhecer. Não, aí eu começo a sentir isso, eu vejo que eu já começo a ficar, travo os dentes. Sei lá, cada um tem suas características. Meu coração dispara. E aí você vai reconhecer os primeiros sinais. E aí você vai calibrando e fala assim, peraí. No geral, para mim, o que é uma raiva que para mim é muito importante fazer alguma coisa a respeito? Porque o plano é reconhecer e usar a raiva adequadamente antes que você chegue no ponto de não retorno, ponto Hulk. Que aí já era. Aí provavelmente o que você fizer vai ser atrapalhada. Vai ser completa atrapalhada. Né? Vai ofender as pessoas, magoar as pessoas, não vai atingir o objetivo. E então deu tudo errado. Né? Esse exercício não é fácil. Não é fácil porque... tem algo sedutor na raiva também. E eu não sei se... Aí eu tô falando assim... Talvez há alguma... Sabe essa agressividade física que a raiva proporciona? De alguma forma, especialmente... dá uma sensação de masculinidade, né? De que eu sou de força. De força. Então se mistura um pouco, né? Há um certo charme nessa possibilidade de exercitar uma explosão de raiva, como se aquilo fosse um reflexo de uma demonstração de masculinidade, né? E, na verdade, provavelmente vai ser só uma besteira, vai ser só um troço que vai te atrapalhar, né? É um uso ineficaz dessa propensão para ação. Tanto é que quem é expert em exercitar a agressividade física, né? Os mestres em artes marciais, eles dificilmente vão ter um rompante de raiva, né? O contrário. Sim. Porque eles manejam, né? Ela estar a seu favor, a seu serviço e não ser dominado por ela. Quando você estava aí, né, trazendo não chegar no ponto Hulk, me lembrou muito também quando a gente trabalha com a régua da fome dentro de Mindful Eating, que é assim, se chegou em 10 de fome, esquece. Esquece porque não vai ter consciência. É a mesma coisa que na raiva. Se chegar lá na frente já virou Hulk, aí aguarda destruição, porque não dá para esperar outra coisa. Então, o importante é ir se percebendo antes de chegar lá. E esse se perceber realmente não é algo simples, porque existe um embotamento, né? Quando vem
sentimento a gente não enxerga direito, a gente não raciocina, né? Muito bem. E só percebe quando tá Foi. quase no ponto hook. É por isso que eu comecei o exercício você pensando retrospectivamente. Tá bom, dessa vez eu lidei mal, dessa vez eu atingi o hook. O que eu tava sentindo nos momentos anteriores? Qual foi o processo? Fisicamente, o que eu senti? O que tava na minha cabeça? Com quem eu tava? O que a pessoa falou? Como é que isso... Que gatilho do que ela falou me ligou à raiva? Então aí você vai se preparando para na próxima você reconhecer uma raiva 7. Opa, peraí. Aí você vai... É um sinal de perigo, certo? Aí você vai falar assim, olha, fulaninho, obrigado pelo seu comentário, mas isso é inaceitável aqui. Eu peço que isso não se repita. Sei lá, dando um exemplo, assim, né? Uhum. De algo que é muito diferente você falar, seu filho é da não sei o quê, sai daqui, não sei o quê, nunca mais volte aqui. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu estava assumindo a coordenação do curso de nutrição, a universidade tinha convocado todos os coordenadores para um treinamento. Uhum. E uma das falas, né, que eles tiveram é assim, por exemplo, de você poder expressar com assertividade, não com raiva, né? Alguma coisa, por exemplo, que você precisa dizer, né, para um professor ou para um aluno, né? Então, essa habilidade de você desenvolver e não colocar tudo a perder por conta de ficar refém, né, de um sentimento, porque esqueci o nome, né, do personagem antes de virar Hulk, mas assim Steve Bannon, não é? Ele tinha muito medo de se tornar, né, de se transformar em Hulk, porque ele não conseguia ter nenhum domínio sobre ele. Ele sabia que teria aquela destruição. Uhum. Então, a gente poder ir calibrando, né, e percebendo, talvez, inicialmente, quais são as situações que podem desencadear a raiva, por exemplo, em mim. Que situações eu me percebo com esse sentimento? Você trouxe uma, né, que para mim também é algo que pega, que é a questão da injustiça. Uhum. Mas cada um também pode ter situações muito particulares em que se perceba entrando na raiva. E aí, quantos detalhes a gente pode ter para ficar mais fácil achar esse termômetro, né? E alguns cientistas, eles trabalham especificamente com isso, né? Olhando para o corpo e onde é que está a raiva. Então, numa imagem, por exemplo, teoricamente, a raiva ela está mais nessa parte superior. Uhum. E de maneira geral, assim, é mais fácil a pessoa falar, eu tô com raiva e sinto calor, né? É o vulcão em erupção do que falar que dá frio na raiva. Então, aonde está a sua raiva? Onde ela começa? No peito? Tem alguns outros sinais, como você trouxe. Então, o fechar o punho, o apertar os dentes, é o rosto. Onde ela aparece? Ela tem forma, né? Então, como é a raiva? Parece que é um monstro. Então, conhecer a sua raiva, esses aspectos todos, ajudam, né, a, de repente, só pelo fato de reconhecer e perceber os sinais, da gente poder dar um passinho atrás. Tá ficando ruim. Que eu posso fazer antes que, na verdade, eu cause um estrago maior, né? Então, eu percebo, por exemplo, calor. Eu percebo o calor assim, vai subindo no rosto. Não, e eu acho que talvez uma das mensagens mais importantes é essa, de que o seu termômetro de raiva é só seu. Você tem que calibrar com você mesmo, assim, para saber, beleza, qual que é o ponto hook para você e qual que é ali o ponto, assim, que abaixo disso, talvez nem...
o incômodo não justifica uma ação, assim, é uma raiva só para você estar atento à situação, mas que para você ali não é um limiar para você agir, né? Esse é um exercício. Curiosamente, para quem assistiu os filmes da Marvel, lá dos Vingadores, do Hulk, mais para os últimos filmes, o Hulk começa a lidar muito melhor com a transformação dele. Ele vira o Hulk a hora que ele quer, na hora da batalha, não sei o quê. E aí alguém pergunta para ele, eu não lembro quem, assim... como é que você tá fazendo como é que você faz, Steve, para controlar a raiva, para não ficar com raiva e não virar o Hulk? Assim, sabe qual é o meu segredo? Eu tô sempre com raiva. Aí ele vira o Hulk, assim. Que no caso dele ali, foi, na minha leitura, é ele, o Steve Bannon, calibrando o termômetro dele para o que é uma raiva que faz ele virar o Hulk. E ele reconhecendo e podendo agir de acordo, né? Uhum. Então, beleza, para ele tá sempre com raiva. Tudo bem, vai calibrando aí, né? Calibra o seu termômetro. Mas é isso, o segredo do Steve Bannon é que ele tá sempre com raiva. Faz parte, ele abraça isso, né? Em vez de fugir da raiva... A gente é quem a gente é. O nosso cérebro... O seu cérebro que está assistindo o Mente Zen, ele é único, ele é maravilhoso. Não existe nenhuma máquina no universo igual à sua. Nenhuma máquina no universo vai processar as coisas como você processa. Então, isso é valiosíssimo. Só que você precisa conhecer a sua máquina e usar ela. Não adianta querer usar a sua máquina como eu uso a minha, né? Muita coisa dá para compartilhar. Eu acho que assim, o cérebro de uma pessoa para outra não é tão diferente a ponto de você não ter ferramentas compartilháveis. Mas, especialmente, essa calibração, ela é muito pessoal. Muito pessoal. E se a gente for pensar, por exemplo, na questão da psiquiatria, né? Existem algumas situações clínicas em que, por exemplo, essa raiva... ela realmente está presente, né? Situações, por exemplo, às vezes de trânsito. Como você vê isso? Aí é um ponto, porque tudo que a gente está falando agora é na vida normal, né? Na vida saudável, no dia a dia, os sentimentos numa máquina que está saudável, né? Obviamente que você tem, como todo funcionamento mental, ele pode ser objeto de um mau funcionamento, né? Então, esse disparo da raiva pode ser objeto de um mau funcionamento do nosso sistema operacional, né? Da nossa mente, do nosso cérebro. Então, tem alguns problemas de saúde que tem a ver com descontrole de raiva. Por exemplo, um chamado transtorno explosivo intermitente. São esses rompantes de raiva completamente desproporcionais que ferram a vida da pessoa. É o cara que vai... ter milhões de brigas de trânsito, vai meter os pés pelas mãos e vai ser demitido, não vai sustentar emprego, não vai sustentar casamento, porque tem essas explosões que perde o controle com coisas bestas, né? E tem algumas outras doenças que não são especificamente da raiva, mas que culminam com raiva. Por exemplo, depressão, especialmente depressão em homem. Um dos principais sintomas é irritabilidade e raiva. Uma ansiedade também, uma ansiedade intensa, um episódio do transtorno bipolar, que é aquele episódio de aceleração, de euforia, né, com o cérebro tá a 1000 por hora, então também pode ter crises de raiva, né, dependência química, uso de substâncias também, né. Você fala, poxa, mas como é que eu consigo saber se o meu nível de raiva está nesse nível dos problemas de saúde? Basicamente, você tem que comparar você com você mesmo, né? Se houver uma mudança abrupta do jeito que a sua raiva se expressa, né? Provavelmente você precisa dar uma olhada nisso, né? Mudanças abruptas, elas normalmente levantam a nossa atenção para a possibilidade de um problema de saúde. Agora, se você tem uma dificuldade, aquilo faz parte da sua história e tal, aí você está no mesmo barco que todos nós de ter que se alfabetizar para aprender a lidar melhor com a raiva, né? Poucas pessoas têm essa habilidade
desenvolvida, né? E isso eu arrisco dizer que capacita muito a pessoa para o sucesso, para se virar bem na vida. Porque é quase um superpoder, assim, né? Sim. Você, reconhece, vai usar aquele pulso de energia que te proporciona a capacidade de agir, de atuação, e você vai usar isso de um jeito adequado. Né? Vai canalizar adequadamente. Aí o termo, você falou do termo assertivo, de um jeito assertivo. É isso, assertividade é a raiva canalizada para o seu objetivo prático, né? Sim. Eu acho que também foi bem importante, né, para a gente lembrar esse aspecto, por exemplo, da depressão, né, em homens, porque muitas vezes a gente está esperando só ver a pessoa, por exemplo, ali triste, sem energia, mas realmente os homens, esse comportamento é diferente. Então, também um sinal de alerta nesse sentido. Né? Então, o quanto esse sentimento, essa raiva está levando a problemas na vida, né? Então, o que está causando? Porque raiva de maneira natural, a gente não vai esperar que vá causar, por exemplo, dificuldades, né? Nem no emprego, nem nos relacionamentos, porque faz parte de todos nós. Mas se eu estou, na verdade, né, já colhendo frutos ruins por conta justamente desta raiva, então talvez momento de olhar o que está acontecendo, né? O que está motivando e o porquê que eu não estou conseguindo. Sabe uma coisa que eu estava pensando também, né? Momentos em que situações de vida em que você pode ficar mais propenso a lidar pior com a raiva, né? Meio óbvio, tá, velhinha? Não me critique por isso, mas assim, situações de mudança de vida. Então, assim, casamento. Aí, sei lá, o começo da vida a dois, né? Um monte de mudança, você perde muitos parâmetros ali, né? E uma coisa que é para ser super boa e que envolve desafios, né? Muitos. Outra mudança de vida, nascimento de filhos, né? Maravilhoso, etc. Mas é isso, tem uma mudança ali dos parâmetros de relação e que muitas vezes você tem que reorganizar muitas áreas da vida e você fica mais propenso a não lidar bem com algumas situações. Então, eu falei de mudanças boas, mudanças ruins, né? Perda de emprego, falecimento de alguém, né? Porque é isso, são situações que te trazem novos desafios e muitas vezes novos papéis sociais e familiares, né? Promoção no emprego também. Você vai lidar com outros desafios, outro papel social. Então, são momentos que eu acho que vale a pena você prestar mais atenção e recalibrar o seu termômetro da raiva, porque são momentos delicados, né? E a adolescência? A adolescência é o caos na terra. Não tem caminho do meio, né? Eu acho o seguinte, eu acho que é isso. O desafio é esse, né? Assim, você tem que ir calibrando o seu termômetro de acordo com o seu momento de vida, né? Então, na adolescência, em que naturalmente há os hormônios e a puerilidade vai dando lugar ao que vai ser um indivíduo adulto, né? Com suas próprias posições, e essa raiva essa emoção na linha da raiva é o que vai conseguir criar algum distanciamento das figuras da figura paterna e materna para que ele vá desenvolver a sua individualidade, né? Agora, não quer dizer que uma explosão de raiva no adolescente seja adequada, né? Exato. Tudo bem, isso pode acontecer, mas
é um objeto de atenção e de calibragem. Inclusive, o familiar, né? O pai ou a mãe. Eu falo assim, não, tudo bem, ele é adolescente, tudo bem ele ter tido um impulso de raiva e ter socado a minha geladeira. Não. Não. Sim. Não. Esse é um papel também da família, né? De ajudar o adolescente a se calibrar. Não é fingir que a raiva não existe, não é engolir e fazer cara de paisagem, mas é desenvolver esse vocabulário emocional de usar a raiva de uma maneira assertiva e adequada. Perfeito, né? Então, assim, é possível validar essa emoção, compreender, mas ela tem limites razoáveis até para o próprio convívio, né, familiar. Ou convívio com outras pessoas, se a gente for pensar na vida adulta, né? Sim. E aí, essa coisa também da gente, né? Você falou, o termômetro de cada pessoa, ao mesmo tempo, também a nossa habilidade nos relacionamentos interpessoais, da gente fazer uma leitura um pouco das pessoas que nos cercam, né? Então, para perceber assim, hoje eu vou falar ou não vou falar, por exemplo, com aquele meu colega de trabalho, porque parece que ele não dormiu bem, assim, não é um bom dia de pedir nada, né? Não é um bom dia para falar, às vezes, de um assunto mais difícil, né? Também é uma habilidade da gente estar percebendo. Paul Ekman trabalha muito essa questão dessas nossas expressões faciais, o quanto elas podem refletir também o que está se passando no nosso universo interno, né? Porque da mesma forma que a gente falou, a raiva tem lugares, né, no nosso corpo, ela faz com que a gente se comporte de determinada forma, né? Então, é o punho fechado, são os dentes, mas a gente se expressa, né? O corpo expressa as emoções, mesmo que a gente não diga nada. Então, poder ter essa atenção conosco e com o outro, né? Então, enquanto seres humanos, nós temos dias mais ensolarados e dias mais nublados, né? Então, ter essa sensibilidade de perceber, né? Às vezes é um dia que eu não vou ficar puxando tanta conversa, não vou falar tanto, porque assim, a pessoa às vezes já está ali no limite. E aí eu posso ser o gatilho para essa pessoa. Eu acho que aí a gente está entrando também nessa área, né? Da comunicação, né? Você sempre fala para mim, né? Eu adoro oratória, e você fala, eu adoro escutatória. Que é isso, né? Tudo bem, você reconheceu a sua raiva e você quer expressar alguma coisa. A comunicação disso, você tem que estar atento ao outro também, né? E às vezes você comunica uma coisa, por algum motivo a outra pessoa parece que aquilo não caiu bem de alguma forma. Você tem que fazer algumas leituras em relação a isso, né? E sabe que muitas vezes a gente se equivoca na comunicação de algo que nos deu raiva, porque a gente expressa, ao invés de expressar os fatos observáveis, a gente expressa a nossa interpretação dos fatos. Perfeito. Né? Então, você fala assim, olha, eu vim aqui reclamar porque você quis me prejudicar aquele dia. Eu posso, essa é uma interpretação que eu fiz, mas na prática, o que físico visível significa a pessoa me prejudicar? Né? Talvez a melhor forma de eu falar assim, olha, não gostei que naquela reunião, assim, estava designado que eu ia falar sobre determinado projeto e você falou no meu lugar. Isso me coloca numa situação muito difícil com o chefe, porque ele esperava que eu falasse sobre esse projeto. Então, o que houve? Por que isso aconteceu?
Ó, que é muito diferente. Aí a pessoa... porque, tudo bem, uma das explicações é que a pessoa quer te prejudicar, mas pode ter outra explicação. E você começar a sua conversa desse assunto espinhoso na sua interpretação, você é um mau caráter porque você quis roubar os louros do meu projeto. Encerra qualquer comunicação, né? O que você espera? Para onde que vai a conversa a partir daí? Exatamente. E aí, assim, ao te ouvir falar, eu lembrei muito de muitos pilares da comunicação não violenta, da CNV. Então, acho bacana a produção trazer, né, o Marshall, né, aqui, porque às vezes tem muito isso, né? Então, a gente pode, por exemplo, entrar num processo de raiva e, de repente, tudo isso foi engatilhado por uma interpretação, por uma tendência mesmo do nosso cérebro de sempre trazer o pior cenário, né? Então, quantas brigas, quantos acessos de raiva eles aconteceram gratuitamente, porque eu acreditei na interpretação que meu cérebro trouxe. Não havia um fato concreto. Eu, às vezes, me senti prejudicado, mas, na verdade, às vezes a intenção da pessoa, o que ela fez, era completamente diferente. Então, a importância da gente se comunicar adequadamente, o quanto também as palavras, de fato, elas têm poder. E eu não sei, essa aí que você ia... do Marshall Rosenberg, né? Conta, Verinha. Então, propósito... Quem é Marshall Rosenberg? Ele é aqui o autor principal, né, da CNV, e aí como a gente está falando... Comunicação não violenta. Não violenta. E aí, como a gente está falando de raiva, né, então ele vai na direção do que você trouxe, né? Então, é um sinal de alerta de que você se desligou de coisas valiosas para você e que suas necessidades não estão sendo atendidas. Uhum. Então, dentro desse exemplo, assim, qual era a minha necessidade? Não me sentir, por exemplo, às vezes, respeitado, né? Então, eu não tive esse momento meu de fala, eu não me senti, às vezes, reconhecido naquele momento. E essas necessidades, por exemplo, que a gente tem, elas podem estar muito ligadas ao meu próprio contexto, aos meus padrões, ao que eu vivo. Uhum. E a minha leitura da vida e do que acontece nas relações, às vezes está muito baseada nesse background que eu tenho, que pode ser muito distorcido da realidade, né? Por isso que a gente fala, não é às vezes o que aconteceu ou exatamente o que a pessoa nos disse, mas é o quanto de fato eu pude ouvir mesmo o que ela falou, eu já, à medida que ela foi falando, eu já fui contando uma história para mim. Uhum. E aí eu me perco, né? Porque, assim, a vida é o que acontece de fato, não aquilo que a gente interpreta. E muitas amizades já foram desfeitas por essa interpretação, que eu acreditei completamente. Uhum. Não tive essa habilidade de poder checar, né? Uhum. Então, né, deixa eu perceber, né, que é quando a gente tenta repetir, às vezes o que você me disse não foi o que eu entendi. Então, eu posso, por exemplo, perguntar, você está me dizendo que foi uma coisa assim, dessa forma? Porque aí eu te dou a oportunidade de você falar, não, você não entendeu, não foi isso que eu quis te dizer. Uhum. E aí a gente, pronto, né? A raiva que poderia subir mais, ela recua, porque assim, nossa, não tô entendendo, não compreendi dessa forma. Aí eu poderia cometer uma injustiça, né? Às vezes ficando com raiva, quando na verdade... E às vezes mágoas mortais, né? Surgem dessas situações,
das mais bestas, né? Sim, porque a gente, às vezes, está só baseado numa história que a mente criou para proteger de um perigo que não existe muitas vezes. E o quanto, por exemplo, a gente falando de conexão, o quanto num estado, por exemplo, né, de ansiedade, ao qual todos nós estamos tão expostos, né, nos nossos dias, o quanto a ansiedade, ela também nos rouba essa oportunidade de eu olhar o outro, de eu enxergar de fato o outro, né, de realmente falar assim, né, perceber que nossa, né, aquela pessoa chegou diferente, tá tudo bem, né, tá com algum problema, dormiu bem. Eu percebo, assim, né, no dia a dia, que as pessoas, às vezes, elas estão tão imersas nas suas próprias questões, né, de preocupação, de ansiedade, muitas vezes da raiva também, que não faz nenhuma leitura do outro, né? Muitas vezes as pessoas estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, a expressão do olhar é algo às vezes muito sutil, né? Porque se alguém chega com o punho fechado, a gente já vai ficar, né, mais atento, mas às vezes é muito sutil. E aí, o quanto a gente, né, imerso, sendo capturado, a gente não percebe. E aí a gente magoa mais ainda. A gente poderia, por exemplo, usar positivamente esse sentimento e aí a gente põe tudo a perder, né? Então, assim, tinha uma chance de e aí... É muito difícil ter esse olhar pro outro. Mas aí tem o seu viés, que é o viés, assim, de um espírito de cuidado, né, velho? Que é muito agora, importante, eu posso não estar nem aí pro outro. Vou dizer assim, não, eu dane-se o outro, eu quero só os meus objetivos. Mesmo assim, você ter uma explosão de raiva vai te atrapalhar. É melhor você ouvir o outro, até para você conseguir o que você quer. Por isso que eu gosto de dizer, né? São 2 orelhas. E uma boca, não é por acaso. Existe essa sabedoria do corpo. Então, enquanto a gente ouve, tudo bem que eu posso ouvir e já fazer um download diferente e fazer uma outra interpretação. Mas isso me dá algum tempo. Me dá algum tempo para talvez processar, né? Respirar um pouco, oxigenar um pouquinho mais o cérebro. Para na hora que eu abrir a boca, assim, não saia do jeito que iria, por exemplo, sair. Eu acho que esse é também outra ferramenta muito valiosa. Você aprender a separar o que é uma informação mais direta e próxima da realidade e o que é uma interpretação. Porque mesmo o que você acha que é uma percepção direta da realidade pode ser falso. Às vezes a gente tem ilusões, né? Você acha que viu uma coisa, mas viu outra. Então você gravou na memória uma coisa errada. Sei lá, isso pode acontecer. Mas, no geral, as coisas mais factuais, elas são mais próximas da realidade do que uma interpretação, né? Então, você separar o que é uma informação mais factual do que é uma interpretação sua, te ajuda muito. Porque aí você sempre coloca a sua interpretação, não precisa jogar fora a sua interpretação, mas sempre coloca como uma hipótese. Exato. Uma hipótese que pode ou não ser verdadeira, né? E agora, a informação mais factual é algo que você tem mais liberdade com ela no debate. Falou assim, olha, o que eu me lembro que aconteceu foi que você disse isso, isso e isso. Aí você pode até questionar a sua interpretação. Me fez interpretar que você queria me prejudicar. Assim, me explica, o que houve? Mas aí você está colocando como uma hipótese, né? É muito diferente de já chegar na discussão, olha, você quis me prejudicar, saia daqui, eu quero, vamos dissolver essa sociedade. Eu acho que essa habilidade ela é extremamente importante.
mas ela precisa ser treinada. Ah, é muito difícil, é muito difícil. E às vezes, você tem que reconhecer também o seu limite. Você falou assim, putz, aquela situação, você falou, putz, já tô virando Hulk. Você olha, eu vou tomar um café, eu preciso resolver uma questão antes, a gente pode marcar um outro horário para conversar? Não precisa dizer que você tá virando Hulk, ó, tô virando Hulk, vamos encerrar. Porque a gente tem nosso limite também, né? Sim. Então reconheça o limite. Fala, nesse momento eu não vou ter capacidade de conversar sobre isso sem virar o Hulk. Beleza, ótimo, você reconheceu o seu termômetro, respira, marca outro dia. Sim. Nada como uma noite de sono, né? Exato. Sabe aquela hora que você quer responder o e-mail? Isso eu vejo muito assim, eu tô escrevendo um e-mail mal educado, eu falo, não, peraí, deixa eu dormir e amanhã eu respondo esse e-mail. E no caso do e-mail, né? E aí a gente pode até trazer o Gandhi aqui, né? Que é o próximo. Manda a próxima, produção. Para a gente também não ficar com a consciência pesada. Eu falei, nossa, fiquei com raiva, né? Então sou uma pessoa ruim. A gente coloca o Gandhi aqui, né? Que você fala, não, ele é da paz, né? Então, assim, estamos autorizados, né? A sentir a raiva, né? De vez em quando, mas nesse exemplo que você estava trazendo, e-mail, então, é muito perigoso. Porque é uma comunicação fria. E aí ele pode dar muita margem a uma interpretação equivocada. Porque aí a gente coloca ali as palavras, às vezes a pessoa ela foi assertiva demais. E a gente pode receber como uma bomba, né? Assim, parece que foi uma facada no estômago daquilo que eu li. Falei, mas não tem nada demais. Mas imagina que você já teve um dia assim um pouco atribulado, ruim, e aí na hora que você vai lendo, você mistura a sua carga emocional com aquele e-mail. Nossa, que grosso! Como ele fez isso? Né? Então, e-mail é uma coisa assim... Você sabe que eu já tive a situação que uma pessoa muito querida que eu mandei um e-mail, e um e-mail assim de situações delicadas, né? Mas a pessoa leu o e-mail e uma determinada palavra, ela não leu a palavra que eu escrevi, mas leu uma palavra parecida, que é um xingamento. E ela me respondeu xingamento, que é um xingamento que não estava escrito. Eu entendo, a palavra é mais ou menos parecida, assim, mas era outra palavra. Porque olha só, né, o que a gente estava falando, tem um embotamento. Quando a gente já está assim, a gente não enxerga direito, a gente não ouve direito e a gente não vai expressar também da melhor forma. E aí vem o Gandhi, né? Então, assim, a virtude da raiva para nos defender e da gente achar que a gente, assim, é uma má pessoa porque ficou com raiva. Eu acho muito bacana, né? Não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar de exagerarmos na dose. Perfeito. Né? Então, é esse meio. Até acho que o Gandhi assistiu o podcast Mente Zen, hein? Pode ser. Então, nesse sentido, talvez, por exemplo, chegar no 5 seja a dose boa de conseguir tá expressando e ser uma oportunidade, né? Ser uma oportunidade, então, de fazer essa ação, né, poderosa que ele traz. Por exemplo, a independência da Índia, né? Exatamente. Vixe Maria. Passa a próxima. Eu acho que você trouxe mais coisa, né, Vani? Não, a gente tem antes desse daí, né? Que o Gandhi me lembrou por conta da gente também não ficar aqui se culpando, né? Sua santidade Dalai Lama, né? Então... Dalai Lama estava dizendo pra gente sentir raiva. Ah, tá vendo só? Sinta raiva, né? Então, assim, a gente não quer estimular ninguém a virar o Hulk aqui. Não é esse o objetivo do Mente Zen. Mas da gente legitimar como um sentimento natural que a gente tem, não para ações destrutivas, mas para a gente, por exemplo, olhar como o Marshall trouxe, como uma necessidade que não foi atingida, então é lícito a gente se mover, se mobilizar
na direção das mudanças que a gente acredita serem positivas. Né? Então, é a minha intenção. Então, para que a forma não seja destrutiva, eu preciso estar atenta a mim, estar atenta, às vezes, ao outro, porque a raiva pode não estar em mim, mas está no outro. Então, se eu estou um pouco mais lúcido, eu posso perceber isso. Então, da mesma forma... Aí não precisa falar assim, o que foi que você tá com raiva? Tá nervosinho? Aí é um estopim, né, João? Nossa, tá gasolina, não? Essa foi ótima. Pirracento, né? Essa foi ótima. Não fiz nada, né? Essa foi ótima. Da mesma forma que você falou assim, vou perceber, não, eu vou tomar um café, vou tomar um chá, depois a gente conversa. Querer indagar, especialmente, né, dessa forma, tá nervosinho, aí é realmente... Não, mesmo formas mais sutis disso são desagradáveis, né? Por exemplo, poxa, não acho que é uma situação que mereça tanta raiva assim. Já é ruim, dá raiva. Aí você não está legitimando, né? Assim, o que a pessoa está sentindo e o quanto ela tem raiva por uma situação é muito particular dela. É o termômetro de raiva dela, né? Assim, não dá para você interferir. Ou o sofrimento. Fala assim, mas você está sofrendo por causa disso, né? Tanta gente sofrendo por outros motivos. Eu estou minimizando. É uma forma de desrespeito. Não é uma forma de conexão. Quando eu tento avaliar e colocar... O termômetro da raiva do outro. Exatamente. O que é motivo ou uma raiva maior ou menor é você que coloca. Na próxima discussão com seu ente querido, quando ele estiver com muita raiva, você fala... Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso te mostrar o podcast Mente Zen. Péssima estratégia. Deixa eu te mandar um link, vai te ajudar a lidar com essa raiva que você tá agora, viu? Eu lembro, minha mãe falava, ela sempre repetia muito essa coisa, assim, numa discussão, o mais forte, às vezes, que maneja melhor a raiva, é o que cala. Não porque ele vai se calar para sempre, mas é porque naquele momento, se ele falar, vai ser estopim. Então, ok, ele aguarda, porque aquela pessoa, naquele momento, ela não vai conseguir ouvir também. Não, e escolher o momento de calar é muito importante, né? Mas é isso, né? Assim, lá no termômetro da raiva, tem um tanto ali que você nem vai agir e tem um tanto que você vai explodir sem motivo. O ouro tá aqui no meio, né? E você conseguir agir na maior parte das vezes. Na gigantesca maior parte das vezes em que aquilo é relevante para você. Né? Esse é o ponto. E também poder relevar, né? Se perdoar, se de repente assim... Não, aí foi, né? Foi a próxima... A gente tenta na próxima. Fazer melhor tenta na próxima vez, mas aqui foi. É o que o Dalai Lama falou, né? De compaixão, né? Eu acho que é a compaixão com o outro e consigo mesmo, né? Sim. E aí a gente fecha com o primeiro, né? Que é o Thich-Nhat Hanh. Quem que é Thich-Nhat Hanh? O Thich-Nhat Hanh era um monge vietnamita que ficou exilado muito tempo, né? Nos Estados Unidos. Então, também uma pessoa que a gente fala, nossa, mas é super pacífico, mas ele lidou com muitas questões sociais, e aí dentro, né, da própria prática, né, ele era um monge zen, ele não diz para a pessoa não ter raiva, né? Ele admite a raiva, o sofrimento, mas o quanto eu posso cuidar. O bom praticante não é a pessoa desprovida de raiva ou sofrimento. Isso não é possível. O bom praticante é aquele que sabe cuidar da raiva e do sofrimento assim que eles surgem. Então, assim, onde começou que você falou? Tá onde? Que é poder pegar nesses estágios iniciais para que ela possa, de fato, ser produtiva, né? Então, acho que
esse é o grande convite, talvez, que a gente possa trazer para esse episódio, né? Muito bom, gente. Adorei, Verinha. Adorei. E aí, convido vocês a comentarem o que vocês acham, a raiva, a sua experiência de vocês com a raiva. Curtam, compartilhem. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Um grande abraço.